Eu juro solenemente não fazer nada de bom, esse é o Observatório Potter, já pode ir arrebentando esse like aí, porque hoje nós vamos conversar sobre o episódio piloto da série de Harry Potter da HBO, que está programada para ser lançada ali no final de 2026, começo de 2027, e não posso negar que eu já revi Harry Potter e a Pedra Filosofal pelo menos 1000 vezes. A gente sabe daquele início marcante da Rua dos Alfeneiros, Rua dos Alfeneiros número 4, e aí a gente tem o Dumbledore apagando as luzes, devia saber que estaria aqui, professor McGonagall, tudo isso a gente já conhece muito bem. O que será que vai ser diferente na série da HBO? Vamos especular e criar várias teorias aqui juntos, então como eu falei, arrebenta o like, se inscreva no canal e vamos especular sobre o episódio piloto que já está com o roteiro pronto. Eu tava pensando aqui que o primeiro capítulo do livro obviamente será o nome do primeiro episódio, O Menino que Sobreviveu. Não tem coisa mais marcante que isso, só que já existe uma diferença do primeiro capítulo do livro pro primeira cena do filme, Pedra Filosofal. E qual é essa diferença? No livro a gente tem o tio Walter indo trabalhar, ele tá ali, ele é diretor de uma empresa de brocas, a Grunnys, ele vai trabalhar e vê várias coisas estranhas acontecendo. É gato lendo mapa, são bruxos comemorando a queda do Voldemort e nada disso está nos filmes. Algo que os fãs sentiram muita falta, até porque uma das cenas mais incríveis de Pedra Filosofal é o parágrafo inicial. Se eu me lembro bem o senhor e a senhora Dursley da Rua dos Alfeneiros número 4 se orgulhavam em dizer que eram perfeitamente normais, muito bem, obrigado. A gente tem essa frase icônica e a série de Harry Potter da HBO começando assim, exatamente dessa forma, sei lá, o Walter acordando, imagina, o despertador toca, o Walter acorda, dá um beijo na Petúnia, vão tomar café da manhã, ela fofoca da vizinha, tudo isso vai ser maravilhoso de assistir. E sem contar que nesse momento, o Duda, o filho deles, vai estar com 1 ano de idade, então eles devem ter uns Dursleys mais novos, exemplificando essa cena, e aí sim o Walter vai pro trabalho. E tudo isso deve ser, obviamente, mostrado na série da HBO, porque é muito marcante. Eu tinha na cabeça que eles iam começar com o flashback do Voldemort, só que relendo o livro, você vê que o Hagrid conta pro Harry sobre a noite em que os pais deles morreram, justamente num momento diferente dos filmes e que eu acho que vai calhar perfeitamente com o final desse episódio piloto. Caso você não lembre, eu já conto aí pra vocês. O primeiro capítulo é intitulado O Menino que Sobreviveu. Como nós vamos começar então? Como eu falei, pode começar com o despertador tocando, mostrando essa rotina dos Dursley, da família Dursley, porque é mágico, na verdade é trouxa pra caramba, mas é legal ser parecido com o livro. Aí o Walter vai trabalhar, talvez a gente veja ele num carro antigo, chegando na empresa, corujas, coisas estranhas acontecendo, bruxos com roupas e vestes exóticas. Aí sim, ele chega do trabalho e comenta com a Petúnia sobre tudo que ele presenciou. Aí sim, ele vai dormir, deita na cama. Agora imagina essa cena aqui comigo, imagina comigo. O Walter deita ali com a Petúnia e aí a gente vê a janela dele iluminada e aí o Dumbledore vai lá e faz o quê? A gente vê a vista da janela ainda, ó. Imagina comigo, a vista da janela e aí a janela que tá clara, fica escura. Aí a câmera atravessa a janela e aí a gente vê o Dumbledore lá. O Dumbledore de John Lithgow ali com seus 1,93 m. E vamos torcer pra uma roupa bonita, né? Ele tá ali apenas vendo a Rua dos Alfeneiros. E aí sim, a gente chega na cena inicial do filme. Beleza, a gente pode ter o Hagrid citando um jovem rapaz chamado Sirius, sem especificar muito bem o que é, assim como acontece no livro, porque... gente, é o seguinte, a série, obviamente, ele poderia citar o jovem Sirius porque o espectador não saberia quem é. O fã de Harry Potter sabe quem é. Então a gente tem que ver, assim, o que vai ser spoiler e o que não vai para as próximas temporadas. Eu acho isso bem interessante a gente comentar. Temos toda a cena inicial, eu acho que essa será bem parecida com os filmes. Eu acho que a Minerva pode falar uma frase que ela fala no livro que não aparece no filme. Todo mundo conhecerá o dia de hoje como o dia de Harry Potter. Não há uma criança no mundo que não saberá seu nome. E eu sei que essa parte ficou meio assim, ela chega a falar isso no filme, pelo que eu lembro, mas ela não fala do dia do Harry Potter. Eu acho interessante. E aí, a gente começa a realidade. Coisas que a série de Harry Potter pode fazer diferente, que eu acho que vai acontecer, é mostrar mais da infância do Harry antes dos seus 11 anos, que é quando ele acorda e a gente já tem ele acordando ali nos filmes. Na série, talvez, quem sabe, mostra ele na escola, por exemplo, ela cortando o cabelo dele, crescendo novamente, ele sofrendo mais abusos físicos e psicológicos, mostra esse trauma que ele sentia ao morar do Dursley. Porque pensa comigo, quanto mais trauma mostra, assim, visualmente ele sofrendo, mais mágico será
quando ele ir para Hogwarts de fato, quando ele conhecer esse mundo mágico. Isso eles têm que fazer. Essa diferença do mundo abusivo, ele vai sair lá do Sr. Dudley, que ele apanha, que ele sofre traumas, por uma Hogwarts que tem uma vista bonita. Se um homem sem nariz tenta matar você todo final de ano, aí já é outro problema. Aí a gente conversa depois, mas esse primeiro capítulo eu acredito que vai ser assim, um pouco parecido com o filme, e aí logicamente já vai emendar a cena do zoológico. E eles não devem perder muito tempo nesses momentos. É um momento importante para o Harry, então o que eu acredito que tenha de cena adicional é justamente esses momentos maiores da infância do garoto. Esperem por uma série muito mais sofrida, porque a showrunner, a Francesca Garner, que fez His Dark Materials, que fez Succession, ela já revelou que os traumas que as crianças sofrem em narrativas não podem ser ocultados, eles têm que mostrar isso para justamente a história se aprofundar mais. E agora nós vamos, é claro, para a parte que as cartas começam a chegar. Essa parte na narrativa dos livros, ela é muito mais longa, porque o Walter e a Petunia vão para um hotel, aí só depois que eles vão lá para aquele lugar no meio do mar que aparece nos filmes. Então essa parte das cartas é um pouco mais longa. Vale a especulação, então vamos aguardar. Porém, agora que começa a ficar bom. Por quê? Nós temos a cena em que o Hagrid bate lá na porta e conta pro Harry que ele é um bruxo, certo? E deixa o Duda com o rabinho de porco. Mas aí é que tá, gente. E nessa cena, nesse momento, é mais longo. O Hagrid passa a noite lá, ele dorme até no sofá do lado do Harry, conta pro Harry que ele é um bruxo, e é nesse momento do livro que o Hagrid vai falar aquele flashback, vai contar da noite em que os pais do Harry morreram. Então, talvez se tiver um flashback nesse episódio mostrando a noite em que os pais do Harry morreram, não da forma exata, uma coisa mais rápida mesmo, é no final desse episódio. Não diria na cena final, mas pelo menos faltando ali uns 15 minutos pro episódio acabar, e aí nós teríamos esse momento do Hagrid saindo com o Harry, e ele tem uma cena muito bonita que eu vou mostrar aqui pra vocês, eu vou colocar na tela, que é o Hagrid num barquinho com o Harry, tá na edição ilustrada do Jim Kay, e é muito bonito esse momento. Eles vão meio que atravessam o mar em direção aí ao mundo mágico, e eu acho que terminar o episódio com esse momento é muito bonito. Não sei se vai terminar, porque falando assim com vocês, eu acho que o episódio vai ser muito curto se for só isso, mas a gente não sabe a duração das coisas também, não dá pra prever. Eu não acho que Hogwarts tem que aparecer no primeiro episódio, eu acho que Hogwarts tem que aparecer no segundo, e vamos dividir mundo trouxa e mundo mágico. Então, o primeiro episódio é apenas pro mundo trouxa. Então, eu não acho que teremos beco diagonal no primeiro episódio, eu não acho que teremos caldeirão furado, eu acho que tudo isso deve ficar pro segundo, e aí o primeiro episódio terminaria justamente nessa cena do Hagrid indo lá nesse mar com os pombos, e essa cena do Harry se livrando finalmente da sua infância cheia de traumas, indo pro mundo mágico. Tem coisa mais perfeita, gente. E por que eu acho que Hogwarts não vai aparecer? Porque você tem que segurar a audiência. Todo mundo vai querer ver Hogwarts. Se você não gostar do episódio piloto, o que dificilmente eu acho que vai acontecer, tem toda essa questão de Hogwarts aparecendo no segundo. Então você vai querer ver o segundo, eles vão reter a audiência pra saber como tá a escola, pra ver o beco diagonal, ele fazendo as compras, toda a loja do Olivaras. Eu especulo que seja assim. Agora eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acreditam como vai ser. A série ela começa a ser gravada agora em julho, né? Junho, julho, e não temos nada confirmado ainda. A gente tem só o John Lithgow, que é o Dumbledore confirmado. Por quê? Porque o ator abriu a boca, né? Porque se fosse depender da HBO declarar oficialmente que algum ator está contratado, ainda não teve nada. A gente tem a Janet McTeer, que é a Minerva McGonagall, em negociações, e o Papa Edu, o polêmico Papa Edu, para ser Severo Snape, que está finalizando o seu contrato. Fora isso, a gente não sabe mais nada. Não sabemos quem será a Sra. Weasley, não sabemos quem será o Sr. Olivaras, o Quirrell, tem o Filch, uma penca de personagem que a gente não sabe quem vai ser, e obviamente as crianças que ninguém foi revelado oficialmente. Mas aguardem que depois da calmaria vem a coisa boa, e aí eles vão anunciar daqui a alguns meses o trio, o novo Harry, Ron e Hermione, todas as crianças, o Fred, o Jorge, o Neville, o Simas, o Dino, todo mundo, o Malfoy, nossa, eu não vejo nem a hora. Mas é isso, enquanto esse momento não chega, a gente vai especulando o que será que vem por aí. Eu gostei desse cenário aqui, eu gostei de gravar aqui porque eu não preciso gravar em pé. E quando você tem mais de 30 anos, isso é bem importante. Mas é isso, meu povo, muito obrigado por assistir, eu espero que eu tenha animado vocês. A edição de Harry Potter ilustrada do Jim Kay, alguns trechos, algumas artes eu tô colocando nesse vídeo, ela é muito linda, e tem também a do Mina Lima, que deixou tudo mais fácil de se exemplificar visualmente. Mas é isso, meu povo, a gente se vê no próximo episódio do Observatório Potter. Comenta aqui embaixo como você acha que vai ser esse primeiro episódio, e aí, você acha que Hogwarts vai aparecer, o Beco Diagonal vai aparecer? Comenta aí embaixo, e a gente se vê no próximo episódio do Observatório Potter, com muitas novidades, mas principalmente com muito conteúdo pra vocês. Mal feito, feito, e tchau!